Sejam muito bem-vindos a mais uma Sala do Cliente Sankia, onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto os nossos clientes e entender na prática como a solução Sankia otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Eu sou Lisiane Lemos, especialista em transformação digital, professora de Big Data, ex-vendedora, como vocês sabem, e conselheira de administração, e tenho a honra de ser apresentadora aqui da nossa Sala do Cliente. Hoje eu vou conversar com o Raul, do Grupo Aline, para contar um pouco como, sendo um dos maiores grupos do Brasil, principalmente atuando na região Norte e Nordeste, eles transformaram a gestão através da solução Sankia. Seja muito bem-vindo, Raul. Obrigado. Vamos contar um pouco, né, do Grupo Aline, dessa história. A gente sempre faz um pré-briefing, eu dividi que, como conselheira de administração, eu sou realmente apaixonada pela história de empresas familiares, do quanto elas alavancam o nosso país. Então, conta um pouco como teu pai começou com produtos sanitizantes no quintal de casa e hoje vocês são um dos maiores grupos do país. O Grupo Aline Cosméticos, né, ele surgiu com o meu pai, o fundador, o Paulo Gugel, no quintal de casa. Ele tinha um outro emprego, uma outra atividade, e ele começou a fazer uma atividade paralela. A empresa foi crescendo e, ao longo do tempo, ele foi introduzindo os filhos, né? Eu sou o mais novo, a Adriana, irmã do meio, a Aline, irmã mais velha, que foi a inspiradora, o nome da empresa e da marca. Hoje nós temos 36 anos, atuamos em todo o Norte e Nordeste, com mais de 1.000 clientes, distribuidores atacadistas. Temos mais de 20 mil pontos de vendas cobertos através dessa rede de distribuição, mais de 200 SKUs, né, itens SKUs, mais de 300 colaboradores diretos e 65 milhões de unidades médio produzido por ano. Então, nós somos uma das maiores empresas do ramo, a maior do Norte e Nordeste, com atuação muito forte e liderança em alguns estados. Não, é uma história muito bonita. A gente está falando de uma empresa que já ganhou o prêmio de uma das melhores empresas para se trabalhar e que é uma empresa que foca em inovação, em estar sempre se reinventando, em ter agilidade e conhecimento do cliente. Então, a gente já sabia que, pelo menos, que gestão era importante para vocês, que vocês estão sempre tentando se modernizar. Entretanto, você dividiu comigo que chegou num teto. Divide com a gente um pouco qual foi esse problema, o que te tirava o sono antes do Sankia? Bom, o Grupo Aline, ele sempre teve uma sede de inovar, de querer ser relevante no mercado, ser uma indústria reconhecida, e para isso acontecer, a gente sempre entendeu que tinha que estar à frente, né, das outras empresas do mesmo porte. Então, isso sempre nos estimulou muito em inovar internamente, em produzir de uma maneira diferente, em trabalhar a gestão de uma maneira diferente. Quando a gente fala de gestão, o sistema é muito importante para qualquer empresa. E, ao longo do tempo, a gente foi trabalhando a evolução do RP. É o nosso quarto RP. Nós antes tínhamos um RP que atendia nossas expectativas, um RP de atuação nacional, atendia, mas, de uma certa forma, ele nos limitava, ele nos dava um teto de crescimento, onde a gente queria melhorar a gestão, mas o esforço para melhorar era muito grande. Então, nessa ânsia de melhoria, de inovação interna, a gente conheceu o Sankia, através de uma indicação também de um cliente Sankia, que falou muito bem do sistema, ficou muito empolgado, então a gente acreditou. Nós fomos aí um dos clientes, os primeiros clientes no Ceará a implantar o sistema, e nos surpreendeu bastante pela flexibilidade da ferramenta, pela integração das áreas, e hoje nos dá uma capacidade de trabalhar a gestão de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais efetiva e voltada para resultado. Uma das fortalezas, né, da Sankia é essa troca de experiências entre clientes. Então, o Raul trocou localmente com outro cliente nesse início de jornada, mas eu quero lembrar vocês de não se esquecerem de se inscrever no canal para ouvir outras experiências na Sala do Cliente. A gente está sempre lançando outros conteúdos para que digitalmente nós possamos dividir essas experiências. Raul, falando de relacionamento, de troca,
a gente sabe o cuidado, né? É importante para a gente da Sankia ter um cuidado com o cliente, ter confiabilidade com os representantes de vendas, nossos diretores visitam. Você dividiu um pouco dessa visita, né, da Cristiane, que hoje está num novo desafio, mas conta para o nosso público como que começou esse relacionamento. Você disse que conheceu a Sankia numa feira, onde você conheceu e como chegaram até a contratação. A Sankia a gente já teve contato em uma feira, né, em São Paulo, e quando a gente estava buscando um sistema, a gente recebeu a indicação de um amigo que indicou um consultor da Sankia. O consultor veio aqui, a Cristiane, atendeu muito bem, muito simpática, apresentou a ferramenta com muita segurança. Mesmo a gente não tendo nenhum cliente de referência no estado, né, nós fomos aí um dos primeiros clientes da Sankia aqui, os clientes que estavam já estavam em implantação, não tinha nenhum sistema ainda implantado 100%. Nós sentimos uma segurança muito grande, tivemos um contato com o Sandro, né, que veio nos atender, um dos diretores da Sankia, fez a apresentação, muito flexível, muito atencioso, e a gente conseguiu fazer a aquisição do sistema. A implantação foi muito rápida, né, dentro do que a gente esperava, foi muito rápida, e a gente está muito satisfeito. Quando a gente precisa de alguma demanda da equipe da Sankia, algum consultor, um apoio, uma orientação, uma informação, são sempre muito solícitos e nos atendem muito bem, de forma bem rápida. Ainda assim, né, você falou desse atendimento, você dividiu comigo que os analistas também ganharam o nível de autonomia, porque aí vocês têm um pouco mais de agilidade para customizar e para atender essas demandas, e isso é um ponto muito importante para vocês, que são uma empresa inovadora, então inovação, agilidade, você conseguir fazer esses ajustes é muito importante. Agora vamos para a parte que interessa todo mundo que trabalha com vendas, é assim, meu Deus, Raul, o que você ganhou instalando o Sankia, mudando? Você falou que quando você ouve, meu Deus, é o 4º ERP. Até estamos trabalhando para que seja o último para satisfazer isso, mas que ganhos que você vê hoje nessa mudança da solução antiga para a Sankia? O ganho mais perceptível que a gente tem é a capacidade que a ferramenta nos oferece em trabalhar melhor a gestão, trabalhar melhor o processo. Nós estamos com o RP aí há 2 anos, né? Temos muito ainda o que evoluir, apesar da gente já ter evoluído bastante, e o que a gente evoluiu já está nos atendendo assim de forma muito fantástica. Nossa equipe de TI tem uma flexibilidade muito grande para executar, para implantar, para inovar tudo que a ferramenta oferece, né? Então, é de uma maneira muito fácil. Uma das coisas que a gente valoriza bastante no sistema é ter essa autonomia, né? A gente não depender sempre de um terceiro, até porque a nossa equipe conhece muito bem nosso processo, então a gente vai conseguir executar de forma muito mais rápida. E isso o sistema nos dá, assim, com muita tranquilidade, com muita facilidade, e a gente percebe que isso é um fundamento da empresa Sankia, né? De dar essa autonomia para o cliente, que é muito importante. Hoje a gente tem muitos indicadores, dashboards, a gente consegue ter informações relevantes tanto para a equipe de base, a equipe de operação, tanto para a diretoria, a equipe intermediária de gestão. Então, a gente consegue trabalhar o que de fato é importante dentro do sistema, a gestão e a simplicidade dos processos internos em todos os níveis, do nível mais operacional ao nível mais estratégico. Não, a gente conversou muito sobre os ganhos, todo mundo pergunta, mas quanto de dinheiro você economizou? E a gente não consegue mensurar em valor financeiro, mas a gente consegue, você dividiu que a agilidade na produção, no financeiro, no tributário, na ligação de PCP com compras, então cada pedacinho que a gente ganha nesse processo, né, e você dividiu comigo que antes eram vários sistemas para resolver várias coisas, né, e você ter uma visão única te permite ser mais inovador e ainda mais ágil. E a gente percebe no dia a dia a integração, né? Como você falou. A gente antes tinha o PCP e o compras um pouco, trocando um pouco de informação. Hoje se comunica através da ferramenta, então
a gente consegue fazer uma otimização de uma compra, de comprar a quantidade correta, no momento correto, reduzindo estoque. O financeiro consegue ter uma informação melhor da carteira, a pagar, a receber. Comercial, o time de vendas consegue ter mais informação do cliente na mão, né, através do aplicativo, no site, através de informações que ele pode ter um pouco mais detalhada. A equipe de produção, de PCP, consegue fazer uma gestão melhor da informação para programar melhor a fábrica, programar melhor a linha de produção. Então, diversas áreas a gente conseguiu ter um ganho bem relevante na melhoria, na agilidade do processo. Lançamentos que antes eram muito demorados, burocráticos, complexos, a gente hoje conseguiu simplificar de maneira muito, muito forte, onde eu preciso hoje ter menos pessoas alocadas a fazer um lançamento e mais alocada em fazer a gestão do número em si, né? Então, conseguimos ter algumas mudanças que tiveram ganhos significativos e que realmente a gente percebeu que a ferramenta fez toda a diferença. Nossa, é incrível. E quando a gente está falando de uma empresa tão grande, com um número tão grande de produtos, num segmento que tem um regramento especial, ter essa informação em tempo real diminui também o tamanho de risco sem fim, que acho que é muito importante você estar tranquilo e focado em oferecer o produto para mais pessoas, em dividir essa marca, né, com mais gente, ganhar uma capilaridade maior e gerar mais empregos, que eu sei que é um ponto muito importante para vocês. A gente está chegando já praticamente no final e passa realmente muito rápido. E a gente sempre termina as nossas salas do cliente com a mesma pergunta. Nós aqui na Sank, a gente acredita que é possível transformar a sociedade através da gestão. Então, a gente pede que você faça um resumão, que você compartilhe como a Sank tem contribuído para transformar a gestão da sua empresa e como que essa melhoria tem impactado a vida dos colaboradores da comunidade. Pronto. A Sank foi um parceiro, né? Se tornou um parceiro que nos surpreendeu nesse aspecto, porque nós, como empresa, sempre temos essa preocupação em também ser relevante para o nosso cliente, em também agregar para o nosso cliente, nosso distribuidor, nosso atacadista, nosso varejista, e para o nosso consumidor, fazer de uma maneira diferente, um produto com preço acessível, que entregue realmente uma qualidade. E a gente também busca parceiros que tenham essa filosofia, que tenham esses valores, que tenham essas entregas, porque se é algo que a gente faz, a gente também cobra que os nossos parceiros façam. E isso é muito natural da empresa, é muito natural da gestão do Sank, né, da empresa, da diretoria, dos consultores, isso é muito claro. E nos ajuda bastante no crescimento, não nos limita. Consegue fazer com que a gente tenha uma melhor gestão do negócio, consegue fazer com que a gente crie mais escala, mais empregos, gire mais economia, agregue de uma forma diferente para o nosso cliente. Se a gente consegue ter uma ferramenta que nos atende de uma maneira melhor, o cliente na ponta, ele sente o impacto disso, ele não sabe qual é a ferramenta que está por trás, mas ele sente que aquela informação agregou, ele sente que aquela gestão melhorou. Então, de uma certa forma, é um impacto na sociedade, é um impacto no nosso mercado, é um impacto no nosso setor, de maneira muito produtiva, que a empresa Sank nos ajuda e agrega bastante para a sociedade, para o nosso ramo, né? A gente não podia terminar de melhor forma essa sala do cliente. Eu sou Lisiane Lemos e essa foi mais uma sala do cliente. Queria agradecer, Raul, a tua participação, o Grupo Aline, por ter dividido com toda a nossa audiência essas experiências. E eu queria chamar as pessoas que nos assistem, não se esqueça de se inscrever no canal para ouvir outras experiências, comente o que você tem em comum, as dúvidas que você teve aqui dessa nossa conversa com o Raul. A gente está sempre lançando novos conteúdos. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.